Boa noite a todos, né? Primeiramente, dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer ao Tiago e a toda a equipe da Genera União por esse convite, né? De nós estarmos hoje aqui discutindo ciência, tecnologia, de uma forma independente, imparcial, plural. Então, a ideia aqui é a gente aproveitar o nosso tempo para ver se a gente consegue aqui entender um pouco melhor a questão da eficiência reprodutiva da transferência de embriões, com foco aí em receptoras, né? Hoje a gente vai tentar contar um pouco a história aí do desenvolvimento científico e tecnológico das receptoras e as inovações tecnológicas que estão aparecendo e estão surgindo aí, que podem colaborar com a melhoria da eficiência do processo. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa apresentação. Tiago, só queria que você me desse um ok, se está aparecendo Tá, aí o... tá ok sim, professor. Estamos vendo sua tela, sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a ideia nesse webinar aqui é falar um pouquinho da eficiência reprodutiva, né? Então, para quem não conhece, para quem não me conhece, eu trabalho na Universidade de São Paulo. Hoje estou aqui no meu escritório, no campus de São Paulo, onde a gente desenvolve a parte básica dos nossos estudos. Estamos muito focados no campus de Pirassununga, onde a gente desenvolve a parte um pouco mais aplicada, mas o que a gente faz mesmo é desenvolvimento em fazendas, né? Então, nosso laboratório de pesquisa, nesses últimos 30 anos, conta aí com várias propriedades parceiras, com vários veterinários, colegas, parceiros, que ajudam enormemente aí no desenvolvimento científico e tecnológico. E não podemos deixar também de agradecer todas essas empresas aqui que vocês estão vendo, que ajudaram também na produção dos embriões e na colaboração para que a gente pudesse hoje estar apresentando dados para vocês aqui, feitos pela Universidade de São Paulo, feitos pelo nosso laboratório de pesquisa. Bom, nós sabemos que das biotecnologias, a mais usada em todo o mundo é a inseminação artificial. Ela multiplica a linhagem paterna, mas não podemos deixar de reforçar aqui a importância da transferência de embriões, né? Que a gente acopla ao ganho genético da linhagem paterna também a linhagem materna. Então, a gente aumenta a eficiência dos programas de transferência de embrião. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, mostrando que, por exemplo, hoje os programas de melhoramento, né, utilizam os melhores machos e as melhores fêmeas para a produção de embrião e transferem, logicamente, nas fêmeas de pior qualidade genética. Então, esse modelo faz com que nós consigamos aqui acelerar muito o ganho, certo? Fazer com que uma fêmea de baixo valor genético produza um bezerro de alto valor genético. Então, essas são as nossas receptoras, né, que tem que produzir, que podem produzir por essa tecnologia um indivíduo de alto valor genético. E podemos, logicamente, deixar de ressaltar que, com a transferência de embriões, certo, nós conseguimos acelerar o ganho, porque a gente melhora também a questão do intervalo de gerações. Veja o quanto que é difícil nós imprimirmos uma característica, por exemplo, ganho de peso, a desmama, isso pode demorar 40 anos, mas se nós usarmos as melhores matrizes com os melhores machos, nós podemos, em poucas gerações, certo, atingir ganhos genéticos que demorariam anos para serem atingidos. Então, tudo isso aqui são efeitos da tecnologia, né? Nós podemos introduzir animais jovens, diminuir mais ainda esse intervalo de geração, então isso é tudo muito importante. No rebanho leiteiro também não muda, né? Nós temos, por exemplo, quando a gente insemina PTAs, que faz com que a nova geração evolua, né? Mas se a gente parte de uma base de baixa qualidade genética, a evolução existe, lógico que ela existe, mas ela é muito lenta. E com a transferência de embriões, inclusive usando o semi-sexado, né, que o semi-sexado funciona muito bem na transferência de embrião, nós podemos já, de uma fêmea de baixa produção, produzir embriões de animais de alta qualidade genética. Então, ganhamos tempo, isso é muito importante, né?
Por exemplo, a raça Gir utilizou muito essa ferramenta, né, na tentativa de ganhar tempo, em vez de esperar um processo de melhoramento, já tentarmos, em poucas gerações, atingirmos alta produtividade genética dos animais. Então, é isso aí que a transferência de embriões faz. E não podemos também deixar de lembrar que a transferência de embrião ela não é só uma ferramenta de melhoramento genético, ela é uma ferramenta também de eficiência reprodutiva, como no caso aqui que vocês estão vendo, um exemplo de um trabalho antigo que nós publicamos lá com o Carlos, com o Carlão lá da Grindos, lá da Sambete, onde nós fizemos uma análise já há vários anos e quando se transfere embriões em fêmeas em produção leiteira durante o verão, né, isso aqui foi confirmado, os dados iniciais globais foram feitos na Flórida pelo professor Peter Hansen, vocês podem ver que a transferência de embriões faz com que uma fêmea que tenha baixa concepção no verão aumente a taxa de concepção. Então, veja que a inseminação artificial ela acaba no verão, certo? Na época quente do ano, tendo baixa eficiência, mas quando a gente transfere embriões, nós temos condições de melhorar a eficiência reprodutiva. Então, a TE não é só uma ferramenta de melhoramento, mas de eficiência reprodutiva. E esse outro dado aqui que nós publicamos também já há vários anos, aonde nós tentamos analisar que tem quase 20 mil inseminações e em torno de 5.300 embriões transferidos nessa análise que nós fizemos, e vejam que não somente em vacas em estresse calórico, mas em vacas que são repetidoras de serviço, quando nós inseminamos uma fêmea repetidora de serviço, ela emprenha menos do que uma fêmea não repetidora de serviço, mas quando a gente transfere um embrião, a repetidora ou a não repetidora tem a mesma eficiência, tanto na concepção como na perda gestacional. Então, vejam que é interessante, sim, também utilizar embriões em fêmeas que acabam não se tornando gestantes após vários serviços, né? Essa é uma fêmea normalmente que tem problemas metabólicos e que um embrião que já transpassou várias etapas negativas desse problema metabólico acaba se estabelecendo no útero e desenvolvendo uma gestação. Então, são questões aí introdutórias para a gente pensar na questão do embrião, não somente para o melhoramento genético, mas também para a eficiência reprodutiva. Então, está o conceito aí, transferir embrião é importante para melhoramento genético e para eficiência reprodutiva. E como é que andam, então, os números globais aí da transferência de embriões? Esse é um dado da IETS, né? Que o João Henrique Viana, ele faz essas análises para a IETS. Então, a IETS é a Sociedade Internacional de Tecnologia de Embriões, e a IETS, com essa evolução, mostra claramente que está mudando no mundo a forma de produzir embrião. Então, vejo que até 2016, se produzia no mundo mais embrião em vivo do que em vitro, isso aqui no mundo, né? E hoje nós produzimos mais embrião in vitro do que embrião em vivo no mundo, aqui colocando todos os países conjuntamente, né? Então, essa mudança tecnológica na forma de produção é digno de nota, porque vejam que há 20 anos no mundo se produzia muito pouco embrião in vitro, e hoje a maioria dos embriões bovinos do mundo são produzidos in vitro. No Brasil, não é diferente, só que o Brasil, comparando com outros países do mundo, essa mudança na produção in vitro de embriões, passando a produzir mais embriões do que a produção in vivo de embriões, se deu 11 anos antes, né? Então, veja como o Brasil foi pioneiro nessa tecnologia de produção in vitro, né? 11 anos antes que o mundo mudasse essa forma de produção, o Brasil já tinha mudado, né? Então, isso é digno de nota, né? Essa capacidade que o Brasil, tecnológica, científica e tecnológica, o Brasil teve em comparação ao resto do mundo. E também dados do João mostrando que a gente está produzindo hoje, certo, bastante embrião in vitro, e 1,2 milhões de embriões estão sendo produzidos no Brasil hoje, certo, segundo os dados
oficiais do João, que são publicados pela Sociedade Brasileira de Tecnologias de Embrião. Então, vejam que é interessante essa reflexão e o que a gente poderia trazer também como reflexão para vocês é que o embrião in vitro no Brasil começou no final da década de 90, começo de 2000. E, juntamente com o embrião in vitro, chegou uma tecnologia que a gente tem que reforçar a importância dela também, que foi publicada na SBTE de 2000, que era a possibilidade de a gente realizar TETF, né? Ou a transferência de embrião em tempo fixo, que com certeza ajudou essa evolução na quantidade de embriões produzidos e transferidos no Brasil. Então, vejam a história, né, da produção como um todo, só reforçando, vejam que o Brasil, em 2000, produzia 50 mil embriões por ano, e em 2021, 1.200.000. É espetacular esse aumento, né? Nós aumentamos em 24 vezes o mercado nos últimos 20 anos, né? Então, isso aqui é muito importante para mostrar como a pecuária brasileira incorporou, né, também essa tecnologia de transferência de embriões dentro do seu processo de melhoramento genético e de manejo reprodutivo. Então, está aí um número bem interessante para a gente fazer uma análise, né, do impacto dessa ferramenta. E também não podemos deixar de esquecer que em 2000 o Brasil produzia 99% dos embriões em vivo, porque a técnica de produção in vitro estava começando nessa época, e hoje, grande maioria, 94%, é in vitro. Então, de 99% em vivo, porque a in vitro estava começando, uma mudança para 94% in vitro. Então, mostra aí a importância também da mudança tecnológica na produção dos embriões. Bom, nós viemos aqui para falar de receptora, né, principalmente, né? Então, vamos falar de receptora hoje, a mesma coisa que falar de inseminação, a IATF é sinônimo, e falar de embrião também, a TETF é um sinônimo, porque é uma ferramenta que ajuda bastante o seu processo. Vamos falar um pouquinho da história também. Esse é o primeiro artigo científico publicado no mundo, onde se estudou a eficiência da transferência de embriões em tempo fixo, certo? Foi pelo grupo do professor Bill Thatcher, na Universidade da Flórida, certo? Onde eles trabalharam com a comparação de vários protocolos, né, de IATF comparado com TETF, certo? Em 1999 foi feita essa primeira publicação. Nós, no Brasil, né, em 2000, um ano após, nós também começamos a trazer informações sobre tecnologias de inovulação em tempo fixo. E publicamos na SBTE, há 22 anos já, estudos com mais de 500 receptoras, com o conceito da transferência de embriões sem a necessidade de detecção de cio. E dentro desses estudos que nós fizemos, nós trabalhamos com principalmente dois modelos. Um modelo ligado ao protocolo OVSync, que era o que o Milo tinha acabado de publicar em 1995 para a IATF, e que foi usado pelo professor Bill Thatcher para fazer os estudos na Flórida. Nós usamos o mesmo modelo aqui para tentar entender o protocolo para transferência de embriões, e também usamos um modelo onde nós publicamos na SBTE nesse mesmo ano, onde a gente aplicava ECG no começo da onda folicular para provocar um crescimento folicular, uma superestimulação, e todos esses dois modelos aqui não precisava mais detectar o cio para fazer a transferência de embrião, e se fazia a transferência de embrião em tempo fixo. Então, esse é um pouco da história dos modelos, né, que foram publicados e foram divulgados em vários e vários eventos no Brasil, na tentativa de facilitar a aplicação da transferência de embrião. Não só facilitar, como melhorar a eficiência reprodutiva das receptoras de embrião. E, na sequência, isso é importante, né, o trabalho em colaboração, certo? Nós publicamos com um grande amigo que eu
Dr. Gabriel Bó, certo, da Universidade de Córdoba, na Argentina, juntamente com o professor Ruben Mapletop. Os dois são grandes cientistas, foram presidentes, ambos foram presidentes da IETS. Nós publicamos há 20 anos esse artigo de revisão científica, onde nós propusemos, né, os modelos internacionalmente, os modelos que poderiam ser utilizados para TETF, né, TETF em colaboração com pesquisadores aqui da Argentina e do Canadá. Então, um pouquinho dessa história, e hoje nós chegamos, então, ao Brasil, em 2021, segundo dados da SBTE, a 1.200.000 embriões transferidos, né? E se nós usarmos um modelo de reprodução programada ou sincronização, com 80% de taxa de aproveitamento, para transferir 1.200.000 embriões por ano, nós precisamos de 1.200.000 receptoras, mas com corpo lúteo. E os modelos que nós temos hoje têm 80% de taxa de aproveitamento. Então, para a gente ter uma noção de mercado, o Brasil deve estar sincronizando em torno de 1,5 milhões de receptoras por ano, certo? Para poder ter 1,2 milhões de receptoras com corpo lúteo, para poder ter um mercado consolidado nessa área. Então, veja, nós estamos falando já de um mercado bastante significativo. Logicamente, esse mercado de 1,5 milhões, comparado com a IATF, que na última análise que nós fizemos era de 26,5 milhões, é um mercado menor, logicamente, né? Mas ele já é um mercado bastante significativo dentro do processo. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre taxa de aproveitamento, né? O porquê de usar a TETF. Ela foca principalmente em aumento de taxa de aproveitamento, mas ela pode também aumentar a taxa de prenhez por embrião transferido e a taxa de prenhez total do lote que nós estamos trabalhando de receptor. Então, a gente vai trazer um pouco dessa informação. Então, hoje, com a produção de embriões, se produz in vitro, se produz muito embrião. Então, nós temos hoje uma ferramenta que produz bem mais embrião do que a produção in vivo. Então, hoje, uma característica da produção in vitro é de produzir uma grande quantidade de embriões. Então, o laboratório produz bastante embrião, mas se as receptoras têm uma baixa taxa de aproveitamento, veja, para transferir 100 embriões, vão precisar sincronizar 300 receptoras, ou ter no nosso manejo 300 receptoras com baixa taxa de aproveitamento. Conforme a gente vai aumentando a taxa de aproveitamento, para transferir os mesmos 100 embriões, nós precisamos de bem menos receptora. E hoje os protocolos de TETF, eles acabam tendo uma taxa de aproveitamento que gira em torno de 80%, pode mudar conforme o manejo e a fazenda, e vejam que para transferir 100 embriões, nós precisamos de muito menos receptoras. Então, esse que é o modelo que a TETF proporciona. Ela proporciona um aumento na taxa de aproveitamento, otimizando a utilização das receptoras nas fazendas ou nos programas de transferência de embrião. E aí nós comparamos, então, os modelos, na época, que detectava sil e realizava a transferência, com os modelos de transferência em tempo fixo. E quando a gente começou a fazer os primeiros estudos, 100% das receptoras eram transferidas após a detecção de sil. E nós começamos a tentar comparar modelos que eliminava a detecção de sil, certo? E fazia a transferência de embrião. Então, um pouco da história, né? Lá no final da década 90, de 2001, junto com o Valdir, né, da Embrião SC, o Valdir, esse aqui era a Fazenda Reunidas Boi Gordo, em Tapetininga, onde nós fizemos, eles tinham mais de 1.000 receptoras dentro de um programa de melhoramento, certo? E a gente teve a oportunidade, junto com o Valdir, de utilizar esses animais na época para realizar os estudos. E, na época, nós tivemos o apoio do grupo da Tecnopec, né, que ajudou no desenvolvimento científico e tecnológico. A gente agradece esses estudos e o Renato, na época, colaborou bastante. Bom, conclusão. Esse é um dos trabalhos que nós publicamos na SBTE em 2000, onde nós
sincronizamos em torno de 170 receptoras por grupo, metade era prostaglandina e detecção de sil, e a outra metade sincronizada para TETF. Veja, a taxa de aproveitamento aumentou significativamente, quase o dobro, a concepção não mudou, só que, logicamente, com maior taxa de aproveitamento, estatisticamente, nós emprenhamos bem mais receptoras usando a TETF do que a detecção de sil, mostrando, logicamente, que é um modelo bastante interessante, sem mudar a taxa de concepção. Fizemos em vacas holandesas também, junto com o Carlão, lá na Samvet, na Fazenda Agrindos, também mais de 200 receptoras por grupo. O modelo era detectar sil e transferir embriões, e usamos um modelo de TETF, veja o quanto que aumenta a taxa de aproveitamento, sem mudar a concepção, e dobrando a taxa de prenhez das receptoras por transferência de embrião. Então, vejam que um outro estudo que mostra, comparando o que existia no momento com o que era proposto, aumentava muito a eficiência sem mudar a concepção dos embriões. Então, pessoal, isso é claro e evidente, né? Mas detectar sil, tanto na IATF como na transferência de embrião, é um grande fator limitante, né? Então, hoje, vocês têm à disposição inúmeros protocolos de TETF que colaboram significativamente para melhorar a eficiência da transferência de embrião. Bom, isso é um pouco da história, mas vamos lá. Como melhorar, então, essa taxa de aproveitamento dos protocolos? Então, vamos entrar um pouco mais no detalhe do que a gente pode trazer aqui de informação. Então, vamos falar um pouquinho de efeito de grupo genético da receptora, efeito da progesterona do protocolo que vocês vão usar para a TETF, a questão de uma interação que pode existir com a nutrição dos animais que interfere na resposta do programa de transferência. Bom, primeiro, vamos falar em grupos genéticos, zebuíno, taurino, ou mestiços cruzados, mestiços zebuínos, e nós sabemos, né, já há vários anos, que quando a gente sincroniza com o mesmo dispositivo, com a mesma quantidade de progesterona, uma fêmea taurina, ela tem menores níveis circulantes de progesterona quando a gente compara com uma fêmea zebuína. Hoje a gente já sabe isso, nós fizemos estudos com biópsia hepática e vimos toda a expressão gênica, certo, dos genes ligados à metabolização de progesterona. Nós temos vias que são ativadas diferentemente entre um taurus e um índigos. Então, o zebuíno tem uma metabolização mais lenta hepática da progesterona. Então, primeiro, quando a gente trabalha com zebuíno, a gente tende a ter mais progesterona circulante do mesmo implante do que quando a gente trabalha com taurino. E quando a gente tem muita progesterona, a gente pode ter um folículo que cresce pouco na nossa receptora. E quando a gente tem menos progesterona, os folículos tendem a crescer mais. Então, cuidado, principalmente com receptoras zebuínas, na utilização de implantes que possam, em algum momento, interferir com o excesso de progesterona. E é isso que a gente vai comentar agora, sobre o efeito, certo, do momento da aplicação de prostaglandina para evitar excesso de progesterona, ou até da utilização de implantes que tenham menos progesterona no crescimento folicular das receptoras. Então, vamos lá? Como é que a gente pode manipular a progesterona durante o protocolo da receptora com prostaglandina? Então, a gente pode usar a prostaglandina no momento da retirada do dispositivo, fazendo a luteólise, mas, entretanto, se nós quisermos diminuir a concentração de progesterona na fase final do crescimento folicular, a gente introduz uma prostaglandina no meio do nosso protocolo, ou 2 ou 3 dias antes da retirada do dispositivo, só que tem um efeito inconveniente aqui, que nós aumentamos o manejo da nossa receptora. Ou nós passamos essa prostaglandina para o dia zero e para a retirada do dispositivo, onde nós vamos remover o corpo lúteo já no momento do início do protocolo, e os corpos lúteos que não respondem a essa prostaglandina por serem jovens, nós
mantemos mais uma vez a prostaglandina no final para fazer a luteólise. A gente remove mais de 80% dos corpos lúteos com essa prostaglandina e diminuímos a progesterona durante o crescimento. Vamos ver se isso é uma verdade, se isso tem efeitos. Então, esse é um trabalho que também nós publicamos há vários anos, com a Ana Paula, que fez doutorado conosco. A ideia era criar 4 modelos. Nós criamos um modelo onde a gente tinha prostaglandina somente na retirada do dispositivo. Nós criamos um modelo onde nós antecipamos a prostaglandina para 3 dias antes da retirada do dispositivo. Nós criamos um modelo onde nós antecipamos, mas usamos um implante de segundo uso, ou antecipamos e usamos o implante de terceiro uso. Qual que era a ideia de estudar o crescimento folicular aqui com ultrassonografia? Era manter níveis maiores de progesterona e irmos diminuindo o nível de progesterona para ver o que acontecia com o crescimento folicular e a ovulação. Bom, conseguimos mostrar pela concentração de progesterona que o modelo onde a gente aplicava a prostaglandina no D8 tinha mais progesterona, e os modelos que nós antecipamos a prostaglandina tinham menos progesterona na fase inicial do nosso protocolo. E quando a gente analisou o crescimento folicular, os animais que tinham prostaglandina no D8 tinham mais progesterona e o folículo cresceu menos. E os animais que tinham prostaglandina no D5 e menos progesterona por ter um implante de terceiro uso foram que tiveram os folículos que cresceram mais. Então, vejam, aplicar prostaglandina no D5, o que provoca? Provoca um maior crescimento folicular comparado com prostaglandina no D8, que provoca um menor crescimento folicular. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não é só o crescimento folicular, é a taxa de ovulação que vai interferir na taxa de aproveitamento da receptora. Ela vai ter um folículo menor que ovula menos e forma um corpo lúteo menor, enquanto que se nós removermos a progesterona, ela vai ter um folículo maior que ovula mais e tem um corpo lúteo maior. Então, veja o quanto que é importante nós conhecermos esses detalhes para ajustarmos o nosso protocolo. E para finalizar e concluir certos raciocínios, a gente acabou de publicar um trabalho agora na Telegenose, em 2020, em colaboração com a Universidade de Ohio, com Alexandre Garcia Guerra, que é um professor de reprodução muito renomado lá, e com o Rodrigo Sala. O Rodrigo Sala hoje trabalha nos Estados Unidos, tivemos a felicidade de tê-lo aqui trabalhando conosco, né, que fez a pós-graduação conosco, e hoje ele trabalha nos Estados Unidos. Publicamos juntos esse trabalho e tem 3.298 receptoras. E o que nós analisamos nesse estudo? O Rodrigo analisou um implante novo, um CIDR novo, veja o quanto que a progesterona é mais alta. Um CIDR de segundo uso, um CIDR de terceiro uso e um CIDR de quarto uso. Então, conforme a gente reutiliza os implantes, nós temos níveis de progesterona mais baixos. O que foi verificado também? O tamanho do folículo ovulatório das receptoras. Vejo que o implante novo, o folículo foi estatisticamente menor, mas veja o folículo que foi maior de todos, foi o implante de quarto uso, reutilizado. E quando o Rodrigo transferiu os embriões das receptoras lá nos Estados Unidos, ele comparou um CIDR novo com um CIDR de quarto uso. Ele verificou o quê? O CIDR de quarto uso, ele emprenhou mais, certo? Ele emprenhou mais com 30 e com 60 dias, e ele tinha também, além de emprenhar mais, o diâmetro, né, o volume do CL no dia da transferência de embriões, estatisticamente, era maior. Então, veja, usar menos progesterona aumenta o tamanho do folículo, aumenta a prenhez das receptoras e aumenta o tamanho do corpo lúteo. Tudo isso aqui, nós temos trabalhos no Brasil que confirmam, mas só para mostrar que isso é um efeito de alta repetibilidade, isso acontece também nas condições americanas de manejo. Então, vamos lá, falar um pouquinho agora da possibilidade da gente tentar reduzir manejo
aplicando prostaglandina no começo e no final do protocolo de TETF. Então, mais uma vez, se a gente introduz uma prostaglandina no D0 de um protocolo, a gente vai remover o corpo lúteo, nós medimos a progesterona, veja, a progesterona diminui quando a gente não tem a prostaglandina. A gente tem, logicamente, o implante mais o corpo lúteo, então nós temos altos níveis de progesterona comparados com baixo quando a gente introduz. E veja o folículo, né? O folículo com alta progesterona, mais uma vez, crescendo menos, e com baixa progesterona crescendo mais, certo? Então, mais um conceito, né? Ele não só cresce mais, tem um folículo que ovula em maior tamanho, como ovula mais. Então, isso aqui, ovular mais, é taxa de aproveitamento. Folículo maior é um corpo lúteo maior no dia da transferência. Então, tudo isso aqui são efeitos positivos. Então, evitar excesso de progesterona no protocolo de TETF. Isso é muito importante no processo. E esse é um trabalho que nós fizemos com o Claudinei já há vários anos também, onde nós sincronizamos receptoras e introduzimos ou não uma prostaglandina no D0. A única variável aqui é introduzir ou não uma prostaglandina no D0 dessas receptoras. Passamos ultrassom, fizemos várias avaliações nesse processo. Então, primeiro, o tamanho do folículo ovulatório. Quando se aplicou prostaglandina, aumentou tanto o tamanho do folículo ovulatório, só por termos introduzido uma prostaglandina no D0, e aumentou o tamanho do corpo lúteo no dia da transferência de embrião. Então, vejam, só de introduzir uma prostaglandina no D0, nós já tivemos 2 efeitos positivos no processo. E quando foi feito a avaliação da taxa de aproveitamento, que foi maior numericamente, mas não se aumentou, a taxa de concepção, ela foi maior numericamente também, e a taxa de prenhez, que foi maior estatisticamente, ela aumentou de 39% para 50% a quantidade de receptoras prenhes do lote, só por introduzirmos uma prostaglandina no D0. Então, veja o quanto que é importante remover o excesso de progesterona. Então, em receptoras, as concentrações de progesterona podem comprometer o crescimento folicular e a resposta ao protocolo. Então, tentem trabalhar com duas situações que nós conversamos até agora. Usar dispositivos que tenham menos progesterona ou manipular o momento da aplicação da prostaglandina. Lembrando que tudo isso depende do consumo de matéria seca da nossa receptora. Se ela está consumindo bastante matéria seca, o folículo já cresce mais, independente dessas manipulações. E se está consumindo pouca matéria seca, o folículo cresce menos. Então, só colocar aqui um componente que nós temos que conhecer, e está tudo, nós publicamos esses estudos da tese da Emiliana, um componente, inclusive com biópsias hepáticas, controle de alimentação e crescimento folicular, lembrando que tudo que nós estamos falando tem uma interação também com a nutrição ou o consumo de matéria seca. Bom, vamos lá. Como aumentar a concepção, a prenhez por transferência de embriões? Então, vamos falar um pouquinho de alguns fatores que podem interferir no nosso protocolo. Primeiro, será que o cipionato é um bom indutor de ovulação para a receptora de embrião? Será que qual é o efeito de nós introduzirmos a ECG no nosso protocolo e qual é o momento que se aplica essa ECG? E será que vale a pena, no momento da transferência de embriões, nós usarmos um indutor de ovulação para a produção de um corpo lúteo acessório? Então, todos os estudos que foram feitos também nesse sentido, vão começar com a ECG, né? Então, a ECG é um fármaco extremamente importante para o processo. Aqui são todos os trabalhos que nós fizemos com receptoras de embrião, tratadas ou não com ECG, que no momento da transferência de embriões, no diestro, nós colhemos uma amostra de sangue e analisamos a concentração de progesterona. Vejam o efeito luteotrófico da ECG. Quando a gente usa a ECG, nós aumentamos a produção de progesterona do corpo lúteo que está sendo formado para receber, da receptora, né, para que ela receba um embrião. Então, vejam que efeito importantíssimo da ECG. Ele tem um efeito luteotrófico aumentando a produção de progesterona.
não vamos ter tempo, mas nós, juntamente com a professora Paula Papa, aqui da nossa faculdade, do Departamento de Anatomia, nós temos vários estudos mostrando que a ECG ela muda a microvascularização, ela muda a densidade vascular do corpo lúteo, ela muda toda a expressão de determinados genes que estão relacionados à estrutura, muda inclusive as glândulas uterinas, né, a partir de cortes histológicos de útero, a densidade de glândulas uterinas por ação da progesterona. Então, vejam quantos efeitos positivos, né, que a ECG cientificamente já está comprovado. Agora, será que ela aumenta a progesterona? Será que aumenta a prenhez por transferência? E aqui são os primeiros estudos feitos com embrião, inclusive por um espanhol, Fuentes y de la Fuentes, que ele, na Espanha, já em 97, ele já mostrou que as fêmeas que recebiam ECG tinham uma prenhez maior do que as fêmeas que não recebiam ECG quando receptoras. Nós também publicamos esses trabalhos mostrando que sem ECG emprenhava menos. O grupo do Gabriel Bó mostrou também que sem ECG emprenha menos. Então, não é só melhorar o útero ou melhorar a progesterona, está aumentando a prenhez. Então, todos os estudos já antigos mostram que introduzir a ECG melhora a prenhez. E aí, qual é a dose de ECG que a gente aplica, né? Lógico, depende do grupo genético, depende de muitos fatores, mas só para mostrar que não necessita aumentar tanto a ECG. Nós fizemos esse estudo aqui com 600 receptoras, foi a tese do Everton, nós publicamos já há vários anos, onde a gente aplicou 400, 500 ou 600 no meio do protocolo, ou 400, 500, 600 no final do protocolo. E só para mostrar com o efeito principal, sem interação, nós não tivemos efeito de aumentar a dose da ECG na eficiência do protocolo como um todo. Então, hoje a gente usa de 400 para taurino e até 300 para zebuíno, sem diminuirmos a eficiência do processo, conforme esses estudos que foram feitos. Bom, será que o ECG também, além de tudo, ele melhora o crescimento do folículo? Então, veja esse trabalho também que foi feito lá na Argentina, certo? Para o orientado do Gabriel Bó. Ele aplicou ECG em receptoras no dia 5. E olha o que acontece quando a gente aplica com esse ECG no momento do início da onda folicular. O folículo começa a crescer mais rapidamente e acaba ovulando um folículo maior. Então, vejam que a ECG estimula o crescimento folicular da receptora, quando aplicada no começo da onda folicular. Então, ela estimula esse crescimento e também ativa a ovulação. Nós fizemos estudos aplicando não só no começo da onda, mas também no final do protocolo, e mesmo no final do protocolo, a ECG continua estimulando o crescimento folicular e, inclusive, aumentando a taxa de ovulação. Então, a ECG tem todos esses efeitos positivos na receptora, né? Em criar todos esses efeitos de processo. Bom, aí é a grande pergunta, né? Nós vamos aplicar a ECG no meio do protocolo e aumentar o manejo, ou no final do protocolo e reduzir o manejo. Então, nós fizemos um estudo, publicamos com o Luiz Nasser, quando fez doutorado conosco aqui, já há 18 anos publicamos esse trabalho aqui com mais de 300 receptoras, comparando 2 momentos de aplicação, um 3 dias antes da retirada ou no momento da retirada. E vamos lá, o que nós verificamos? A ECG no meio do protocolo está em vermelho, não teve efeito no aproveitamento e na concepção, mas a ECG aplicada no dia 8 acabou tendo efeitos positivos comparado com a ECG aplicada na retirada do dispositivo. Então, veja que, sim, né, em algumas situações, a ECG no meio do protocolo pode ser uma opção. E quando nós aplicamos a ECG no meio do protocolo, certo, num subgrupo de animais, nós vimos até um aumento significativo na concepção de embriões transferidos, na prenhez por embriões transferidos. Por quê? Porque essas receptoras que receberam ECG no dia 5, elas tinham mais corpos lúteos no momento da transferência
e tinham maior concentração de progesterona no momento da transferência, o que pode justificar esse aumento na taxa de prenhez do embrião por transferência. Então, está aqui estudos que ajudam a gente a compreender um pouco o processo, né? E quando a gente usou um implante, que a gente sabe que não bloqueia a progesterona, então vejam lá como é importante essa informação aqui. Nós usamos um protocolo de 5 manejos com Crestar, na época, que não bloqueava a progesterona, 4 manejos com Crestar, ou 3 manejos com Crestar e cipionato. Por que nós fizemos esse estudo? Certo? Que a Roberta publicou, junto com o Carlão, nós fizemos esse trabalho. Para ver, nós queríamos remover o efeito da progesterona para ver se dava para fazer um manejo a menos. E exatamente isso. Além de não ter efeitos negativos, né, não, por causa de nós estarmos usando o Crestar, o protocolo de 3 manejos com cipionato, inclusive, teve uma concepção maior e uma prenhez final maior comparando com os outros protocolos. Então, veja que é possível reduzir para 3 manejos, desde que a gente não tenha excesso de progesterona no nosso protocolo. Então, essa que é a mensagem. Bom, vou passar para a última análise aqui, em termos de melhoria da eficiência, onde, por exemplo, a gente tem uma fêmea que ovulou, formou um corpo lúteo, certo? Ou por TETF ou por detecção de sil. Ela forma um corpo lúteo. No momento da transferência, ela tem um folículo dominante da primeira onda ativo, a grande maioria dela. E se nós, no dia da transferência, entrarmos com um indutor de ovulação e induzirmos um segundo corpo lúteo, nós induzirmos a ovulação, esse folículo não ovula porque está com progesterona alta, mas se a gente entrar aqui com GNRH, HCG ou LH, a gente induz um segundo corpo lúteo. Induzindo um segundo corpo lúteo, a gente pode melhorar a concentração de progesterona pós-transferência de embriões. Será que isso aqui seria interessante? Então, esse aqui é o trabalho do Márcio Marques, que fez pós-graduação conosco. Esse é um trabalho feito também há 20 anos, onde a gente usou HCG para induzir ovulação, LH para induzir ovulação, GNRH para induzir ovulação. Nós colocamos um implante de progesterona no dia da transferência para aumentar a progesterona via dispositivo intravaginal e tínhamos um grupo controle não tratado. Quando o Márcio fez esse estudo, ele verificou que tanto o tratamento com GNRH como com HCG aumentava a taxa de prenhez comparado com o grupo controle, o que não aconteceu com a colocação do implante ou com a aplicação de LH. Então, a gente verificou que sim, que é possível, né, através do tratamento para a formação de corpos lúteos acessórios. E, inclusive, foi verificado também, o Márcio acompanhou todo um ciclo estral das receptoras tratadas ou não com esses indutores de ovulação, e vejam o que acontece quando a gente aplica HCG. O HCG tem efeito luteotrófico. Então, olha a produção de progesterona no ciclo subsequente, como ela aumenta quando a gente aplica HCG no dia da transferência de embrião. Quando a gente aplicou GNRH, o aumento foi mais discreto, mas ele ocorreu também, principalmente pós-transferência de embriões. Então, vejam que esses efeitos de aumentar a progesterona no pós-parto pode ser os efeitos positivos. E para checar um pouco mais, aplicar GNRH ou não aplicar GNRH, nós fizemos um estudo com um grande número de receptoras na época, com o Carlão também, e vejam que nesse estudo que foi publicado na SBTE também há quase 20 anos, nós conseguimos ter um aumento com a aplicação de GNRH de 9 pontos percentuais ou de 21% na formação de CL acessório. Bom, esse é uma característica que é estudada em todo o mundo, e esse é uma análise, uma meta-análise feita pelo Gabriel Vó, publicada recentemente, e em vários estudos que ele levantou na literatura internacional. Se nós pegarmos essa meta-análise do Gabriel com mais de 1.000 receptoras, aplicar GNRH no momento da transferência,
passa de 51% para 56%, ou um aumento de 5 pontos percentuais na taxa de concepção, a partir de vários estudos feitos em todo o mundo. Então, vejam que é positivo em algumas situações, veja que tem estudos que mostram efeitos, tem estudos que não mostram efeitos, mas na meta-análise acabou tendo aumento de 5%. E esse também, lá do Álvaro Garcia Guerra, junto com o Rodrigo Sala, um outro artigo que eles publicaram, onde o GNRH, não só em 5.500 receptoras, ele acabou não tendo efeitos tão positivos na concepção, mas o Álvaro e o Rodrigo encontraram uma diminuição na perda gestacional. Então, vocês podem ter não só um aumento na concepção, mas uma diminuição na perda gestacional, formando o corpo lúteo acessório. Bom, e agora, recentemente, a gente vai comentar sobre uma nova possibilidade que nós temos hoje, que é de introduzir no protocolo de receptora, além de tudo que nós conversamos, o tratamento também com somatotropina bovina recombinante. Então, será que ela, pelos efeitos positivos em aumento de IGF-1, ela poderia melhorar a eficiência do protocolo, mais uma ferramenta farmacológica, certo? Então, o BST, a gente sabe que aumenta GH e IGF-1, e o embrião, e tanto o embrião como o útero, eles têm receptor de GH e IGF-1. Então, fazer esse tratamento, nós estaríamos estimulando esses receptores e poderíamos ter alguns efeitos positivos desses tratamentos, né, na resposta à infertilidade. Então, inclusive, tem trabalhos que mostram também que o BST, além de atuar no útero e no embrião, ele pode também aumentar a atividade luteínica, né, e a concentração de progesterona do corpo lúteo no momento da transferência. Então, tudo isso aqui está sendo estudado, isso aqui já tem dados científicos que suportam tudo isso que nós estamos falando para vocês. Só que nós temos que tomar alguns cuidados com relação à aplicação de BST. Por quê? Porque se nós analisarmos esse trabalho do professor Bill Thatcher, da Flórida, ele mostrou que pouco IGF-1, você tem pouca fertilidade. Muito IGF-1, você pode também ter pouca fertilidade. E você deveria trabalhar com níveis transitórios, né, de IGF-1, intermediários de IGF-1, para você otimizar a fertilidade. E acho que é aí que é interessante, que chegou no mercado o BST agora, com menor concentração. Ao invés de 500 miligramas, que são os que nós conhecemos, hoje tem um produto que chama Posilac, que tem foco em fertilidade, por ter concentrações reduzidas de BST, certo? Então, essa que é a ideia de não termos excesso, às vezes, de IGF-1, que podem ter efeitos negativos na fertilidade. Então, em cima desse novo produto, que nós fizemos alguns estudos, certo? E não foram feitos estudos aqui no Brasil, mas foram feitos estudos nos Estados Unidos também, pelo Eduardo Ribeiro, o grupo do Zé Santos, né, publicaram em revistas internacionais de impacto, e com um grande número de receptoras, né, de vacas, aqui no caso foi inseminação, eles pegaram 500 fêmeas tratadas, 500 fêmeas não tratadas, 500 fêmeas tratadas uma vez só com BST no momento da inseminação e outra no momento da inseminação e 14 dias após. O que eles verificaram? Primeiro estudo, eles escolheram o sangue dessas fêmeas e analisaram as concentrações de hormônio do crescimento. Então, vejam aqui que o grupo controle tinha baixa concentração de GH e baixa concentração de IGF-1. Eles fizeram uma aplicação de Posilac, aumentou o IGF-1, aumentou o GH e também aumentou o IGF-1, e eles fizeram duas aplicações. A primeira aplicação aumentando o GH, a segunda aplicação aumentando o GH e também aumentando o IGF-1. Certo? Então, a fazer uma segunda aplicação, você aumenta a exposição de IGF-1 dos animais, certo? Que tem um aumento a cada 14 dias. Então, mostrando o efeito biológico do processo e mostrando o efeito na fertilidade. Lembra que são 500 animais por grupo, né? Onde que eles verificaram? Que quando você trata o animal
principalmente com um tratamento no dia da inseminação e 14 dias depois, você aumenta a prenhez com 30, com 60, você diminui perda gestacional em algumas situações e você aumenta, isso aqui é muito interessante, os animais que receberam 2 tratamentos com BST, quando o Eduardo analisou com 34 dias o tamanho do concepto e com 48 dias o tamanho do concepto, as fêmeas tratadas com BST, estatisticamente, tinham um comprimento do concepto maior, tanto com 34 quanto com 48 dias. Muito interessante, porque o BST deve estar melhorando o ambiente uterino, deve estar estimulando o crescimento do concepto, com impactos positivos aí na fertilidade. E aqui no Brasil, né, nós fizemos um projeto em colaboração, certo? Junto com a Fazenda Jacarezinho e a Agener, que faz parte da tese da Lígia, né, que faz mestrado conosco aqui, certo? E tivemos o apoio de toda essa equipe aqui no projeto da Lígia, aonde se usou aqui 751 receptoras, certo? Tratadas ou não com Posilac, que é esse tratamento com baixa concentração de DST, em 2 momentos. Então, nós fizemos um fatorial 2x2, onde um grupo não recebeu o tratamento, outro recebeu na retirada, outro recebeu só na transferência e outro recebeu na retirada e na transferência. Então, fatorial 2x2, para tentar entender o melhor momento da resposta do BST nos protocolos de TETF. Nós não vimos efeito, fizemos esse estudo em 2 fazendas, né? Nós não vimos o efeito do BST em aumentar a taxa de ovulação, então isso aí não foi visto, né? E não teve interação fazenda. Então, a taxa de aproveitamento foi semelhante em todos os tratamentos. Entretanto, quando a gente foi ver em 30 dias a taxa de receptoras gestantes por transferência, então veja o grupo controle e os animais tratados com BST, tanto na retirada do dispositivo como na retirada mais na transferência, estatisticamente emprenharam mais que o grupo controle. Nós acabamos não vendo um efeito positivo quando o BST foi feito somente no momento da transferência de embriões. Então, está aí o conceito para vocês, né? Um aumento bastante significativo com 30 dias, e esse aumento ocorreu independente da fazenda, não teve interação fazenda. Então, nós usamos 2 fazendas e esse aumento foi evidenciado tanto na fazenda 1 como na fazenda 2 do grupo Jacarezinho, certo? E, ao final, como é um desenho fatorial, vejam que com 30 dias nós chegamos a aumentar 40% a concepção, ou 10 pontos percentuais, certo? Mais de 300 receptoras por grupo, quando a gente tratou com o BST principalmente na retirada do dispositivo. Provavelmente está melhorando o ambiente uterino e as condições para que o embrião chegue no momento da transferência e tenha melhores condições de implantação. No dia da transferência, apesar de um aumento de 5 pontos percentuais, nós acabamos não vendo um efeito estatístico. Essa evidência ocorreu, inclusive, com a prenhez de 60 dias, continuando a ter um aumento de 40%, mas, mais uma vez, no momento da transferência, a gente acabou não vendo esses efeitos significativos. Então, veja o quanto que pode aumentar. Nós não vimos, nesse estudo, uma diminuição na perda gestacional com tratamento com BST, como a gente esperava. A gente continua fazendo estudos para tentar melhorar. E vamos só para reforçar, relembrar os estudos históricos do professor Bill Thatcher, lá na Flórida, onde ele fez um tratamento com o Federico Moreira, muito interessante, onde eles pegaram doadoras, o embrião de doadoras que receberam ou não BST e receptoras que receberam ou não BST antes da transferência. Vejam que o grupo controle, onde o embrião não foi tratado e a receptora não foi tratada, foi o que menos emprenhou, mas quando se trata uma doadora com BST, melhora a concepção, mesmo em receptora não tratada,
mas quando se trata a receptora com BST e não trata a doadora, também se verifica um efeito positivo. Então, vejo que na literatura a gente encontra dados, né, que suportam o que foi encontrado aqui, mostrando que o tratamento com BST pode, sim, em algumas situações, trazer efeitos positivos tanto para o embrião, né, para a qualidade embrionária, quanto para a qualidade da receptora. Eu não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas a gente fez estudos com BST em doadoras e também vimos não só uma melhoria da qualidade, mas também da quantidade de embriões produzidos, principalmente se são doadoras taurinas. Uma fêmea Nelore, uma fêmea Zebu, que tem qualidade ocitária alta, às vezes a gente não vê efeito de BST, mas uma fêmea taurina, os estudos feitos aqui no Brasil também suportam esses dados aí do professor Biltati. Bom, então vamos lá. O tratamento com 225 miligramas de BST, a retirada do dispositivo aumentou o número de receptoras gestantes sincronizadas para a TETF. Então, melhora a eficiência do processo como um todo, né? Então, vejam como é importante aqui a gente conhecer a informação, que a gente pode ter aqui mais uma ferramenta farmacológica para o tratamento. Bom, só um pouquinho sobre a evolução dos protocolos, né? Então, lembrando que a gente tinha protocolos que manejavam várias vezes a receptora. Hoje nós passamos para publicados, certo? Junto com o professor Gabriel Bó, nós publicamos isso na International Embryo Transfer Society em 2002. Depois nós evoluímos e publicamos de novo uma apresentação feita na IETS em 2010, onde nós já evoluímos para protocolos que têm menos manejo. Lembrando que esse protocolo aqui é muito importante remover a progesterona, o excesso de progesterona durante o crescimento folicular, para que ele possa ter uma alta eficiência. Então, hoje a gente consegue manejos bastante adequados. Se caso existir um desafio maior, nós passamos esse tratamento aqui com a ECG e prostaglandina para 2 dias, 3 dias antes da retirada do dispositivo. Se não, nós mantemos esse protocolo como está, com menos manejo. Bom, finalizando agora a particularidade do protocolo, vou falar um pouquinho do efeito do estro, que é muito importante, tanto na prenhez como na perda gestacional do receptor, do diâmetro do CL, concentração de progesterona, fluxo sanguíneo com o Doppler, efeito de categoria e um pouquinho dos protocolos de ressincronização. Vamos lá. Efeito de estro, né? Animal que manifesta ou não manifesta estro. Então, vejam esse estudo que nós fizemos, e publicamos também já há algum tempo, onde a gente verificou a fêmea com estro, certo? A fêmea que manifestou o estro entre a prostaglandina e o GnRH, ela tinha um folículo maior, estatisticamente, ela tinha um corpo lúteo maior, que produziu estatisticamente mais progesterona e emprenhou mais. Então, a gente já sabe, já há vários e vários anos, que as fêmeas que manifestam estro, elas têm todas essas características positivas aqui, certo? Que são relacionadas com eficiência, O grupo da professora Cláudia Bertrand fez um trabalho muito interessante também, em parceria aqui com o nosso departamento, onde eles mostraram claramente também que as fêmeas que manifestaram estro têm uma maior taxa de concepção. Tá? Então, mais uma vez, a receptora em estro ela é mais eficiente, né? Então, a gente pode usar o estro como seleção, transferir embriões de maior valor agregado nas que manifestam estro, que elas têm uma maior eficiência. Esse é um trabalho relativamente recente, que é da Mariana Ortolan, que fez mestrado conosco. Nós usamos um polar identificador de manifestação de sil, certo? Que chama OvaAlert, que é tudo computadorizado, e a Mariana transferiu, né, em parceria com a Fazenda Aruanã, 266 embriões frescos e 138 congelados, e verificou que, conforme aumenta a atividade de sil marcada pelo polar em receptoras lactantes, maior é a probabilidade de prenhez do embrião transferido, tanto fresco quanto congelado. Lógico, o embrião fresco emprenha mais, congelado menos,
mas o éstro, a presença do éstro e a atividade, a intensidade do éstro tem alta relação com resposta à fertilidade. Então, mais um estudo aí em vacas holandesas, aumenta a atividade de cio, aumenta a possibilidade de prenhez. E aqui um dado muito interessante também que a Mariana verificou nesses 400 embriões transferidos, é que conforme aumenta a atividade de estro, você diminui perda gestacional. Vejam as fêmeas receptoras com baixa atividade de estro, olha a perda gestacional altíssima, né? Chega a 60%, 40%, 60%. E as fêmeas que têm um estro com alta atividade, chega a ter menos de 10% de perda gestacional. Então, vejam que o estro tem alta relação, não só com a concepção, como a perda gestacional. Então, a atividade do cio, o estro, atividade marcada pelos colares, é um grande marcador de fertilidade, inclusive de perda gestacional. Então, para recapitular, a fêmea em cio, ela tem um folículo maior, produz mais estrógeno. Nós temos estudos que mostram que o endométrio uterino é maior, tem maior progesterona, maior corpo lúteo, tudo, o estro é o marcador de tudo isso aqui. Tem mais prenhez, tem menos perda gestacional. Então, a receptora que manifesta estro, ela tem todas essas características positivas que acabam refletindo na eficiência do processo. Então, está aí, já bem estudado, a gente fala em cio, mas não precisa de olhar o cio, a gente usa marcadores, certo, de manifestação de estro, né? Então, analisar esse estro no momento da tese, em algumas situações pode ser interessante, porque a repetibilidade dessa informação é muito alta. Bom, algumas coisas de um estudo que nós fizemos com 8.000 receptoras de embrião, que publicamos já junto com o Luiz Nasser, na época que fazia doutorado conosco. Primeiro, tamanho do corpo lúteo e concepção. 16 milímetros, 18, 20 ou 22. É linear, né? Conforme aumentava o tamanho do corpo lúteo, aumentava a concepção de embrião produzido in vitro, certo? Nessas receptoras de embrião. Tá? Então, vejam que tem um efeito bastante significativo. Nós estamos falando aqui de uma análise de 8.000 transferências, o mesmo transferidor e o mesmo sistema de sincronização. Quando a gente verificou a concepção de um corpo lúteo único da receptora, ou que tinha 2 ou mais, estatisticamente, ter 2 ou 3 corpos lúteos é melhor do que ter 1, certo? Como esses dados aqui mostraram também. Nós colhemos amostras de sangue e analisamos a concentração de progesterona no momento da transferência. O trabalho nós fizemos com o Everton já há alguns anos, em 540 receptoras. Veja que conforme aumenta a progesterona, aumenta a prenhez, certo? Parece que é uma curva um pouco quadrática, e quando a gente analisa quantidade de corpo lúteo da receptora, aqui uma outra análise com 5.000 receptoras, a gente vê que tem um aumento conforme aumenta a quantidade de corpo lúteo, mas excesso de progesterona ou mais de 5 corpos lúteos, estatisticamente, a gente pode ter uma redução. Então, cuidado, que a biologia, quando a gente trabalha com extremos, ela pode trazer alguma redução de fertilidade. E aqui o trabalho do professor Guilherme Pugliese, aqui do nosso departamento, muito interessante, com 400 receptoras, vendo perfusão de corpo lúteo, né? E probabilidade da receptora prenhar. Veja, quanto maior a perfusão do corpo lúteo, maior a probabilidade dela emprenhar. Então, isso é muito interessante também, como um marcador de fertilidade. E nós fizemos um estudo em parceria, certo, com a Genus, já há algum tempo, onde a gente usou também 500 receptoras, usando o Doppler para avaliar a perfusão sanguínea, certo? E colhemos sangue também para medir progesterona dessas receptoras. Então, elas foram todas analisadas com fluxo baixo, bom ou ótimo, e mais uma vez, né, quando a gente usa uma perfusão, um fluxo sanguíneo baixo, a gente tem uma diminuição na prenhez, na progesterona, no diâmetro, na área e no volume do corpo lúteo comparado com as outras categorias. Então, é interessante, tem alta repetibilidade. Categoria. Tome um pouco de cuidado com novilhas, que geralmente novilhas, e esse é um estudo prospectivo que nós fizemos, ela tem uma perda gestacional
maior. Então, a novilha, em algumas situações, a vaca parida pode ser mais interessante como receptora que a novilha. E, logicamente, qualificação de pessoas que vejam o mesmo transferidor no mesmo dia, no mesmo lote, emprenhando menos que o 1 comparado com o 2. Né? Então, tem um efeito importante aí também de quem transfere na eficiência. E para a gente introduzir a TETF junto com a IATF, a gente pode usar protocolos de ressincronização hoje super precoce e fazer tipo um aumento de taxa de serviço, como nós fizemos nesse estudo com o Claudinei, com 317 fêmeas da Pontes de Lacerda, na fazenda do Ovidio Miranda, aonde foi transferido no primeiro dia da estação de monta, ao invés de fazer uma IATF, nós fizemos uma TETF, ressincronizamos precocemente e usamos uma inseminação e uma terceira inseminação. Então, numa estação de 64 dias, elas receberam no primeiro serviço de transferência, o que é importante porque o primeiro serviço é o mais fértil de todos. Então, a gente usa a biotecnologia que tem maior valor agregado. E vejam a eficiência desse processo aqui, com 3 serviços em 2 meses de estação de monta. A concepção foi 50%, com aproveitamento de 88%, elas emprenharam 44%. Quando fez a IATF, foi para 55%. A terceira IATF, a segunda IATF, ou o terceiro serviço, 47%. Então, veja, fechou com 87%, com 64 dias de estação de monta, e continuamos tendo 75% de prenhez nos 2 primeiros serviços ou no primeiro mês de estação de monta, mostrando que a TETF, em algumas situações, apesar da concepção dela ser mais baixa em 11% do que da segunda IATF, ela acaba podendo ser incorporada também no primeiro serviço das fazendas. Então, hoje, pessoal, não precisa mais observar cio. Hoje nós temos um protocolo de elevada eficiência, que transfere embriões de alto potencial genético e que colabora bastante para o processo. E temos um mercado ainda importante para crescer. Apesar de o Brasil hoje transferir bastante embriões, pela quantidade de animais que nós temos, a intensidade da utilização de transferência de embrião, a classificação do Brasil ainda não é muito boa, certo? Comparado com outros países que têm rebanhos menores, mas que usam proporcionalmente mais transferência, como esse estudo realizado pelo João. Conclusão, mostra que a gente pode evoluir bastante ainda em termos de intensidade da utilização dessa ferramenta, mostrando que nós estamos com um mercado aí aberto aí para continuar trabalhando. E, para isso, precisa de investimento em ciência, em tecnologia, em conhecimento, desenvolvimento de produtos, processos novos para o nosso setor, isso é tudo muito importante, formação de pessoas, né? Então, parabenizar aí a Gener por ter convidado e por ter organizado esse evento hoje, né? Porque nós estamos discutindo ciência, tecnologia, possibilidades de uma forma independente e imparcial. E isso gera valor tudo para a nossa cadeia, né? A ideia é fazer com que nós tenhamos uma pecuária cada vez mais eficiente, mais produtiva, mais sustentável, né? A questão da sustentabilidade hoje é muito importante dentro dos processos. E agradecer, né? Agradecer toda a equipe nossa, né? Todos os nossos orientados, são todos esses orientados que fizeram mestrado, doutorado conosco, né? As instituições, né, que sempre apoiaram, né? Tanto as instituições públicas, mas também as empresas privadas que hoje financiam bastante a pesquisa nas universidades, né? Os proprietários, os colegas veterinários de campo, todos eles aí que ajudaram bastante, e a gente tentou hoje nomear alguns, mas de tantos outros aí que existem, que sempre estão dispostos a colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, era isso que a gente tinha que falar. Agradecer mais uma vez aí a atenção de todos vocês. Se tiver alguma pergunta, Tiago, nós estamos à disposição aí para discutir. E, Tiago, mais uma vez, obrigado aí pelo convite.